O ser interior que reside em cada um de nós é consciência. Maya, a mente pensante, todavia, é pseudoconsciência. Não é a investigação intelectual da mente analítica que vai te dizer quem você é. Mas sim o extremo oposto disso. O silêncio completo e total dessa mente pensante. A função de Maya é distrair o ser humano para que este não desperte para a busca de sua verdadeira essência espiritual. A erudição mental ergue nossos olhos ao céu e nos mostra quantas estrelas existem na galáxia, quantas galáxias existem nos conglomerados do universo e quantos universos existem nas infinitas dimensões ilusórias de Maya. Depois, esta mesma pseudoconsciência baixa nossos olhos ao solo e nos faz contar e registrar quantos grãos de areia existem na praia, quantas arestas cada grão possui e quantos átomos compõem cada um deles. Nessa toada vão-se dias, anos, vidas, mundos, astros, universos e encarnações. A mente nos fornece todos os grãos de areia, mas nenhum grão de luz e consciência. A erudição é o nível de arte da ignorância. E que anedota é um universo que, a despeito de ser ilusório, ruma ao infinito para cima e para baixo. Quando se trata de buscar distrações, a mente nos deixa convictos e aconchegados. Quando se trata de buscar a luz e a consciência, a mente nos deixa perplexos e desconfortáveis. Ela dogmatiza, mistifica e até nos atemoriza frente à palavra e à obra espirituais. Mesmo a imersão ao acervo esotérico pode causar a imobilidade na senda espiritual. Livros são meios, não fins.
De que nos serve ler milhares de livros sobre os corpos e planos espirituais do ser humano, os pensadores espiritualistas, a integração entre a ciência e a espiritualidade e tantos outros assuntos mais, se não nos lançarmos à prática meditativa e devocional? Se assim for, acumularemos apenas conhecimentos espírito-mentais e ataremos apertados nós semelhantes àqueles engendrados pelas teorias intelectuais nos não praticantes da espiritualidade. O conhecimento fragmentado e incompleto que fornece o estudo dos livros sobre a espiritualidade não é suficiente para aqueles que procuram a vida espiritual plena e verdadeira. É necessário vivenciá-la. Como foi escrito no relato O Universo em um Grão de Luz, os livros são apenas setas que apontam para uma direção que leva a um caminho espiritual. Não podendo por si só encaminhar um ser humano à iluminação. Toda a espiritualidade que hoje está no mundo aflorou do interior do ser espiritual que existe em todas as coisas. Pois essa espiritualidade não vem de fora para dentro, mas do interior de todos os seres. E ao contrário do que você possa pensar, a iluminação é para todos, sem distinção nenhuma, de maneira alguma. E se algum livro lhe disser o contrário, queime-o e abra o livro do seu coração, da sua devocionalidade, o qual o seu Criador plantou no âmago do seu ser. Jamais duvide disso. É plenamente verdadeiro e certo que qualquer ser pode alcançar a iluminação sem sequer saber ler ou escrever. Todo o conhecimento de que você precisa está dentro de si mesmo. Peça e ser-lhe-á dado. Como disse o Nazareno, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro de você. De minha parte, devo dizer, tudo isso agora me é muito claro. Mas, que eu diria quando vi o ser da luz pela primeira vez em minha vida?
As mudanças foram profundas desde o primeiro encontro. Muito esforço devo agora fazer para lembrar como eu era antes dessa experiência inusitada. O mundo que agora se apresenta aos meus olhos é visto de uma perspectiva completamente nova. A perspectiva espiritual. Tudo que aqui é dito é o florescimento da semente que se plantou durante nosso convívio. E enquanto estou com ele, há luz em minha vida. Porém, agora sei que essa luz permanecerá. Mesmo que eu não mais escute as palavras que vêm do seu interior e que se expressam através da voz. Pois agora tenho a certeza de que sua presença é constante e real.